É um prazer mais uma vez estar com você aqui no nosso programa de Lá Pra Cá. Seja bem-vindo, você que está aí o tempo todo preocupado como se locomover na cidade. Hoje nós estamos aqui recebendo aqui mais uma vez, nesse segundo encontro, o Dr. Aurélio Ferreguete. Eu quero mais uma vez agradecer ele por estar aqui e nós temos algumas perguntas que vieram inclusive aí do programa de Lá Pra Cá, algumas questões para você entender como é que você faz valer o seu direito nessa questão do transporte coletivo. Quais são os direitos que você, cidadão, tem no transporte coletivo. E todo tipo de transporte coletivo, tá ok? Eu agradeço a sua presença e quero te convidar para ficar conosco aqui, porque é daqui para ali, de lá para cá. Meu amigo Dr. Marco Aurélio, qual é o maior número de incidência de temas que são buscados na justiça com relação a esse dano no transporte coletivo para o consumidor? A grande incidência é a questão de atraso e cancelamento de voos e perda de bagagens. Isso se dá ao fato também até por um fator de poder aquisitivo, né? A pessoa ela se vê no prejuízo de uma passagem ou de um cancelamento de voo, ou da perda ou do extravio de uma bagagem, e a soma dos valores chegam a ser um pouco mais expressivas. O usuário, o consumidor, no transporte coletivo comum, urbano, ele não tem essa percepção porque muitas das vezes ele não conhece o direito dele, né, de ver ressarcido a questão do prejuízo, e quando ele conhece, fica uma situação de mais custosa para ele ter que contratar um advogado para poder ver o direito dele resguardado. Então, quando ele faz a soma dos valores, ele acha melhor absorver o prejuízo, suportar esse prejuízo, do que ter que contratar um profissional. E quando, na verdade, a gente sabe que nem sempre precisa ser dessa maneira. É aquela questão que a gente já mencionou, quem vai conseguir mensurar o que ele tem a ganhar numa ação é o próprio advogado, né? Tem essas questões do dano material, do valor que ele perdeu, materialmente falando, mas também tem a questão do dano moral, né? Então, são duas coisas que você pontuou aí, que é a perda de bagagem, atraso e cancelamento de voos. Os mais comuns nessa questão do transporte coletivo. Exato. Que também podem ser colocados transporte rodoviário interestadual, né? Porque pode sim. Alguns casos pontuais, onde o deslocamento, ele é um deslocamento maior entre cidades e o preço da passagem é um pouco mais caro, quando ocorre essa questão do cancelamento, ou de atraso, ou de extravio de bagagem, o consumidor também ele costuma procurar os seus direitos através de um advogado ou até mesmo pessoalmente no juizado especial civil, né? Por acaso tem alguma forma do seguro atingir, beneficiar uma perda de bagagem? Porque quando você viaja de interestadual rodoviário, você paga uma taxa de seguro, né? E esse seguro a gente sabe que na verdade é para danos físicos, né? Ou em caso de morte. Mas por acaso afeta também essa questão de bagagem, por exemplo, como você colocou? Principalmente no transporte aéreo, quando a pessoa ela vai comprar uma passagem, ela tem ali a opção de contratar o seguro. Né, contratar um seguro para perda ou extravio de bagagem. Mas é interessante pontuar, o consumidor ele não está vinculado, ele não está obrigado a comprar esse seguro, porque a própria companhia aérea ela é obrigada a se responsabilizar pela bagagem despachada do passageiro. Então a companhia aérea ela acaba, ou a companhia de transporte terrestre, rodoviária, ela acaba transferindo para o consumidor a obrigação dela, que é de guardar e de dar conta da bagagem da pessoa. Não tem nenhuma obrigatoriedade você contratar o seguro para que consiga receber um dano material desse ou não. Isso, na verdade, é uma responsabilidade direta da empresa. Conseguiu entender aí? O consumidor ele não está obrigado, não está vinculado à contratação de nenhum tipo de seguro. Toda a responsabilidade é do transportador que se beneficia do lucro. Ele assume o risco da atividade comercial. Aí você está entendendo as expertises dessa questão do direito do consumidor. Porque tinha um professor meu na faculdade que ele falava bem assim, observe o detalhe, para não dizer o que ele falava, quem é que mora no detalhe. O detalhe faz toda a diferença. Observe o detalhe. Na verdade, o direito ele é feito de detalhes, né? É uma vírgula que muda o sentido de uma frase e é o detalhe que vai fazer toda a diferença na hora do conjunto probatório. Eu gostaria que você prestasse atenção nessas duas perguntas que eu vou fazer a seguir. A primeira questão é a seguinte: como é que o nosso consumidor
nosso telespectador, vai fazer valer esse direito. Você já deve ter ouvido muitas vezes, em vários programas, falar de direito do consumidor. Você aprende o conceito, qual é o direito que você tem. Mas preste atenção agora, o doutor Aurélio vai explicar como é que você faz para botar esse direito em prática. Doutor Aurélio, esclareça essa questão do PROCON. O PROCON ele é um órgão muito importante, um órgão de fiscalização, ele não é um órgão de controle, porque ele não tem o poder coercitivo para determinar que a empresa ela cumpra uma decisão do PROCON. Quando o consumidor ele procura o PROCON ele vai ter ali estatísticas de empresas boas e ruins, que dão bons atendimentos ou não ao consumidor, e ela vai poder repassar isso através do site dela. Em caso de muita reincidência da mesma empresa, ela acaba aplicando uma multa. Ela é uma multa no âmbito administrativo, onde a empresa ela é compelida a pagar essa multa, mas essa multa ela vai para os cofres públicos para a implementação de políticas públicas do direito do consumidor. O PROCON não tem o poder de coercibilidade, ou seja, obrigar a empresa a pagar. Mas qual é a coisa que dentro do PROCON, que é preciso que você faça, que vai ajudar o consumidor? O PROCON, ele acaba as más atitudes das empresas através das multas. Quando o PROCON dá um parecer de que o consumidor ele tem razão e que a empresa ela não fez nada para poder contribuir para que aquele problema fosse sanado, ela acaba aplicando a multa na empresa que ela não quer pagar. Por vezes, as empresas acabam resolvendo o problema do consumidor no âmbito do PROCON para poder não sofrer essa penalidade administrativa. É mais célere, é mais rápido, porque na justiça a gente sabe que, infelizmente, por causa do volume de processo e poucos funcionários na justiça, né, essa é a realidade, o seu processo demora 1 ano, às vezes 2. Então, no PROCON você consegue fazer isso 1 mês, 2, no máximo 3, você resolve essa questão. Quando você busca o PROCON e o PROCON consegue resolver o seu problema junto com a empresa, você só vê ressarcido o valor do dano material. O que é o dano material? Aquilo que você efetivamente teve de prejuízo. Eventuais danos morais, lucros cessantes e outros direitos que o consumidor possa vir a ter em função do prejuízo, ele já não tem no âmbito do PROCON, ele só vai ter garantido no âmbito da justiça. Um advogado consegue mensurar para você quais são os benefícios, ou seja, quais são as coisas que você não está percebendo ali. Por isso que é bom você, mesmo que resolver uma questão lá dentro do PROCON, não impede que você faça uma ação judicial por dano moral. Muitas das vezes, quando você faz um acordo, ele vem uma cláusula de que você abre mão de eventuais prejuízos de danos morais, lucros cessantes, você abre mão de ingressar na justiça com a sua demanda. Então, assim, você faz o acordo no PROCON, você recebe o valor que você teve de prejuízo, mas você acaba abrindo mão do que você poderia vir a ferir em função do prejuízo que você teve. Observe o detalhe, na hora que você fizer um transigir lá no PROCON, fizer um acordo, né, para que você entenda mais simples, observe se não consta lá uma cláusula dizendo assim, olha, eu abro mão de entrar na justiça. Porque se não tiver essa cláusula lá, aí você pode ajuizar na justiça. As pessoas falam que advogado é caro, né? Mas como é que faz para fazer esse direito na justiça? O mal profissional que é caro, porque você acaba fazendo 2 vezes, né? Para aquela pessoa que está com o orçamento apertado e não pode dispor de um profissional para poder pleitear o direito dela junto ao judiciário, ela pode estar se dirigindo ao fórum da cidade, procurando a Secretaria dos Juizados Especiais e lá ela vai abrir a demanda dela junto à justiça. Uma pessoa, normalmente um estagiário, vai reduzir a termo tudo que ela está descrevendo, ela vai levar o comprovante do que ela teve de prejuízo, notas fiscais, recibo, termo de doação, e ao final essa pessoa que está atendendo vai perguntar a ela o quanto de dano moral ela acha que teve, o quanto aquilo ali ofendeu ela, o quanto aquilo ali causou um prejuízo psíquico para ela. R$1.000, R$2.000, R$5.000, R$10.000, isso vai de acordo com a gravidade. Então ele vai reduzir a termo tudo aquilo ali que ela está falando, o dano material através dos recibos e dos documentos que ela tem, e o dano moral ela vai conversar com a pessoa para poder justamente estar incluindo ali na petição. Agora lembrando que assim, é o trivial simples, é o básico, porque se você, em função de uma má prestação de serviço,
você deixou de lucrar, você teve prejuízo, você não pôde prestar um serviço, em função disso você não pôde trabalhar, então isso aí já entra na esfera do lucro cessante. E eles lá, eles não fazem. Então, além do dano moral, você teria um lucro cessante. Isso aí só quem vai conseguir fazer vai ser o advogado. Quando o senhor colocou aqui reduzir a termo, na verdade ele quis dizer o seguinte, colocou no papel o que você tem de direito. Não são só os lucros cessantes, né? Lucros cessantes, perdas e danos, porque assim, existe um arcabouço à disposição do advogado no arquivo jurídico que ele pode lançar a mão e ali ele poder procurar o direito do cliente dele. Doutor Aurélio, tem uma dúvida aí do quadro Daqui pra Rua. Vamos ouvir. Eu tô sabendo que se o aparelho telefônico telemóvel ele custa menos de R$500, a gente não tem direito nem a fazer boletim, é verdade? Isso aconteceu aí numa situação do STF, mas o doutor Aurélio explica isso na entrevista. Tintim por tintim. Tintim por tintim. Mastigado. Então, doutor Aurélio, isso é verdade? A gente precisa diferenciar duas questões. A questão criminal e a questão civil, né? A questão civil, ela não existe teto de valor. Qualquer valor que você tiver de prejuízo, você pode pleitear em juízo o ressarcimento. Essa questão dos R$500 que foi falado aí é em relação a algumas decisões que houve em tribunais superiores, onde na área criminal, eles entenderam que R$500 seria um valor irrisório para deixar uma pessoa que teria em tese cometido o crime de furto ou roubo preso em função daquele crime. Então, eles acharam que os R$500 seriam um valor irrisório. Mas no âmbito civil, não existe essa questão de valor. Pode ser 200, pode ser 100, pode ser 50, o que for da pessoa, ela pode ir para buscar. Mesmo porque você pode mensurar, foi R$50, mas teve o dano moral que pode ter sido muito maior, então não existe mínimo ou não existe máximo. Você pode entrar com ação com qualquer valor. Você que está preocupado com a sua saúde, você tem plano de saúde? Estamos no meio de uma pandemia. Você conhece o cartão Viva Bem? Já ouviu falar do cartão de benefício que lhe dá consultas, exames, consultoria jurídica e também um plano funerário atendendo você como titular e todos os seus dependentes por apenas R$ 29,90 mensais. Não deixe de fazer o seu cartão de benefício Viva Bem. Ligue para o telefone que está aparecendo aí no teu vídeo, solicite a presença de um representante e se inscreva. Faça parte do cartão Viva Bem. Inclusive, o cartão Viva Bem tem clínica própria. Cartão Viva Bem. Saúde, lazer e qualidade de vida.